Condutores, eu vou ajudá-los a tentar responder uma pergunta muito comum entre as pessoas que têm medo de dirigir. Quando será que esse medo de dirigir vai sumir? Quando será que esse medo vai embora de vez? Quando será que ele vai passar? Eu vou dizer para vocês, nunca. E tomara que não passe nunca. Tomara que vocês nunca percam o medo. Por quê? Quem provoca essas desgraças que vocês veem no trânsito é justamente quem não tem medo, quem não tem um pingo de medo. O medo de dirigir ele é muito importante na nossa vida. A diferença é que quando você passa a dominar o carro, quando você passa a dominar os fundamentos para dirigir, esse medo é educado. Esse medo passa a ser controlado e ele vai do seu lado ali bem bonitinho, sentadinho e de preferência preso ao cinto de segurança. Ou vocês acham que todo condutor, mesmo experiente, ele não tem nenhum receio, ele não tem nenhuma ansiedade, ele não tem nenhum cuidado a mais quando ele está no trânsito? Para decidir uma ultrapassagem, quando você está debaixo de um viaduto, naquele cruzamento, carro, caminhão, ônibus, tudo passando ao mesmo tempo, você acha o quê? Que o cara está ali descontrolado? A diferença é que esse medo, que antes era o medo de dirigir, nessa versão nociva que a gente encontra, que faz muito mal para a gente e nos tira a autoestima, a confiança, faz a gente ficar inseguro. A diferença é que esse medo, ele se transforma em cuidado. É graças a esse medo de dirigir que você superou, que você vai ter um cuidado a mais, vai ser mais cuidadoso quando estiver no trânsito para tomar as suas decisões. Então vamos reformular essa pergunta. Márcia, quando será que o medo de dirigir vai deixar de ser nocivo e vai passar a ser educado em mim? A partir do momento em que você dominar os fundamentos para dirigir. Quantas pessoas dizem: poxa vida, Márcia, eu sei dominar os pedais, eu tenho o controle do carro parado, eu já fiz o trajeto, mas cada vez que eu passo nesse trajeto, eu tô tenso que nem da primeira vez. Então, vamos analisar direitinho. Você tinha medo de dirigir, tinha medo do carro. Foi lá, dominou o carro em baixa velocidade, está fazendo seus treinos ali nas quadras mais próximas da sua casa, está aumentando o trajeto. Tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo ok. Precisamos ver o que te deixa tenso. Faça uma lista daquilo que te deixa mais tenso, mais nervoso quando você está no trânsito. E comece a pensar uma forma de eliminar esse tipo de tensão. Estabeleça as suas metas. Sabe por quê? Porque nós, no trânsito, reproduzimos os nossos padrões de comportamento de como nós somos na vida. Se na vida você costuma não tomar decisões por conta própria, ficar sempre esperando pela aprovação do outro, como se a palavra do outro fosse o último martelo, a última martelada a ser dada, fosse a última palavra, você vai fazer isso no trânsito também. Vai ficar sempre esperando que alguém te diga o que fazer. Vai ficar sempre em dúvida quanto à melhor decisão para ser tomada naquele momento. E você vai ficar dependendo de marido, talvez de uma pessoa que nem saiba dirigir, nem saiba que decisão tomar, dependendo de instrutor, dependendo dos outros, do outro motorista inclusive. E o outro motorista, na maioria dos casos, vai estar se lixando para você e vai estar esperando que você tome a decisão que você tem que tomar. E que se você não tomar, e ele também não tomar essa decisão, teremos um acidente provocado, porque ficou indeciso.
Se na sua vida você é do tipo de pessoa insegura, que fica dependendo dos outros, da opinião, da aprovação dos outros, se você não tem coragem de enfrentar um problema, deixa pra lá. Eu cheguei a conversar com uma pessoa na avaliação do medo de dirigir, que ela disse assim: olha, eu sou capaz de sofrer, mas nem abrir a boca. Se alguém me humilhar, eu ainda peço desculpa e saio andando. E aí a gente começou a trabalhar outras coisas na vida dela, e a gente começou a ver que isso não era uma questão de opinião, em que você chega e diz: mas eu não sou assim, eu sou barraquento, ou eu não sou barraquento, mas eu não deixo passar batido. A gente foi ver, tinha a ver com toda a história de vida dessa pessoa, que nasceu em uma família em que o pai dominava a mãe, em que não havia respeito, em que as pessoas brigavam, discutiam, que a última palavra era do pai, às vezes a decisão dele estava errada, afetava a família inteira, mas tinha que obedecer a opinião do pai. Ela apanhava dos irmãos, aí depois reproduziu esse padrão de comportamento para o relacionamento que acabou, e o marido dizia que ela era muito mole para tomar decisão, com toda a história de vida. Gente, quando nós entramos dentro do nosso carro para dirigir, os comportamentos se alteram. Vocês lembram da história do Pateta, do vídeo do Pateta na autoescola, né? Até postei aqui no canal outro dia. A pessoa é muito educadinha, muito queridinha, entra no carro, pronto. Aí já começa com autoafirmação, já começa a demonstrar outros tipos de compensações, né? Tá buscando compensar alguma coisa no seu comportamento, algum sentimento de inferioridade, ou porque é urtigão mesmo. Tem diversas possibilidades que concorrem para que a pessoa mude o comportamento quando ela está no trânsito. O cara tá brabo, discute com a mulher, ela desconta lá no acelerador. Olha, é tanta coisa. São vários fatores. Se você quer entender a raiz do seu medo de dirigir, isso é um convite para você que eu estou fazendo, um convite à reflexão. Você vai chegar na resposta sobre quando o seu medo de dirigir vai passar de vez. Analise a sua história de vida. Analise como você tem se comportado diante das dificuldades que a vida coloca para você. Analise se você enfrenta a vida de peito aberto ou se você se encolhe, se joga para debaixo da cama e fica lá até o perigo passar. Analise bem o modo como você recebe as coisas dos outros. Você está dizendo não para as pessoas? Ou você está dizendo sim mesmo querendo dizer não? Olha, o não é uma palavra tão pequenininha que nos livra de grandes problemas. Aprenda a dizer não. Faça uso do pode não. Não tem o pode pirlim-pim-pim? Use o pode não. É mágico. Vai te livrar de um monte de problema. Não adianta você fazer uma coisa para agradar os outros e daqui a pouco você está lá desagradado consigo mesmo, desencantado consigo mesmo, arcando com consequências, inclusive emocionais, que você não gostaria. Veja o modo como você está se relacionando com os outros, com seu marido, seus filhos, seus amigos, no seu trabalho, com as pessoas, o teu conceito de felicidade. Você acredita em si mesma ou não? A tua autoestima está onde? Até onde você está contribuindo para que a sua autoestima esteja no chão? Até quando você está dando poder às outras pessoas, inclusive a desconhecidos, para que você deixe de fazer aquilo que você quer e que você precisa fazer? Quer um exemplo? Tá treinando? Márcia, estou com dificuldade de pedal. Tá treinando? Não. Por quê? Porque cada vez que eu vou treinar, minha vizinha fica na janela espiando. Ou porque cada vez que o carro morre, todo mundo na rua olha para mim. E aí você deixa de fazer o que você precisa fazer por causa da vizinha, por causa de estranhos que você nunca mais vai ver na sua vida, e por causa dos outros, e até de desconhecidos, e até de
por causa de pensamentos ruins, você fica deixando de fazer o que você tem que fazer. Aí sabe quando teu medo vai passar? Nunca. E nem vai ser aquele medinho, gente boa, medinho bom, que fica acompanhando a gente ali para fazer de nós condutores mais conscientes, mais cuidadosos, que vão evitar o acidente. Uma pessoa arrogante, o arrogantão, que chega, o cheio de razão, aquilo que despeja na cara dos outros o que ele quer falar, às vezes fala tanta besteira que parece um arroto em som alto de tanta besteira que fala, coitadinho, não caiu na real ainda, né? Mas um dia a vida vai ensinar para ele, ele vai se redimir diante da vida. Esse arrogantão tem tudo para, diante de um acidente, descer do carro, ficar brabo, dar de dedo no nariz dos outros e ficar culpando o outro pelo acidente, mesmo quando esse acidente for em uma via sem sinalização, em que se aplica a regra da mão direita e ele passa lá como se fosse um cruzamento sinalizado, ainda parte para cima dos outros. Esse arrogante, ele não vai ter medo. Ele não vai chegar num cruzamento e pensar, caramba, preferência é minha, vou passar, peraí, não vou passar, vou prestar atenção. E se o outro não cuidar? A preferência é minha, mas se o outro me atropelar, eu tenho que estar pronto e pensar proativamente, pronto para me antecipar aos riscos e evitar o acidente. Sabe quem faz isso? A pessoa que um dia teve medo de dirigir e conseguiu educar o seu medo de dirigir. A pessoa que não coloca nas mãos dos outros a responsabilidade no trânsito, porque preferência não é direito adquirido, é só uma prerrogativa para a fluidez do trânsito. Faça esse exame de consciência, olhe para você, a gente precisa tirar um tempinho para a gente também. Tem muita gente aí que parece a mula de carga da família. É a mãe que cuida do filho, que cuida do neto, é a avó que cuida da família inteira, que sustenta inclusive outras pessoas, é você correndo para atender as demandas do seu filho, do seu sobrinho, do neto, do seu afilhado, de quem quer que seja. Ou seja, você é aquela pessoa que está lá atendendo as demandas de todo mundo, socorrendo todo mundo, fazendo tudo por todo mundo. E o que as pessoas estão fazendo por você? Nada. Muitas vezes nem voltam para agradecer, que nem na parábola dos 10 leprosos, né? Jesus curou 10 leprosos, apenas um veio lá agradecer, o restante se mandou. E assim as pessoas fazem com a gente na nossa vida. Usam e abusam da boa vontade da gente. A gente se transforma na mula de carga, carrega o nosso mundo e o dos outros tudo nas costas. Vai lá, pega os problemas dos outros e traz junto com a gente como se fosse nosso. E como se a gente já não tivesse problema que chega para carregar. Preste muita atenção naquilo que você valoriza. Preste muita atenção, selecione as batalhas que você quer lutar, não seja tolo. Ficar perdendo tempo. Muitas vezes falam uma besteira para você, você vai lá, retruca. Aí o outro fala, aí fala. E aí você tá jogando pérola aos porcos, você tá dando bola para nada, esticando horas de discussão com uma pessoa que você sabe que vai entrar por um ouvido e vai sair pela outra. Gente, descartem, selecionem as batalhas que vocês querem lutar, não percam tempo com aquilo que não edifica, não perca tempo com aquilo que não significa nada para você, que vai tomar teu tempo, que vai estragar teu dia, vai deixar teu dia ruim. Para quê? Seleciona. Aprende a descartar as coisas, você vai sofrer muito menos, você vai tirar pesos e cargas do seu ombro que você nem precisaria estar carregando. As pessoas têm que ter responsabilidades, cada um com as suas responsabilidades. Saiba dizer não. Olha, agora eu não posso te ajudar. Por quê? Porque eu não quero, as pessoas têm direito de não querer também. Porque eu tô cansado, porque eu não tô afim, porque eu não me interessei, porque isso é problema seu e você tem que ter a responsabilidade de resolver. Não discutam à toa, muito menos no trânsito, senão fica aqueles dois cachorros, late, um pro outro ali,
e ficam latindo o dia inteiro até ficar rouco e no final não deu nada. Então, não percam tempo de vocês, reavaliem. O medo de dirigir de vocês está vindo da onde? Será que está vindo daquelas histórias que tem que contratar psicólogo, psiquiatra para fazer um monte de tratamento alternativo e um monte de coisa? Tudo bem, quer fazer, faz. Tem dinheiro para pagar, paga, faz. Que bom, resolve mesmo. Mas será que é necessário? Será que é a última alternativa? É a primeira alternativa? Será que não tem outras formas de resolver o mesmo problema? Será que o seu medo de dirigir está vindo da onde? Da falta de prática? Porque não te ensinaram direito a pisar nos pedais? Porque não te ensinaram a dominar o carro em baixíssima velocidade para você colocar ele onde você quiser? Será que vem daí? Será que está tudo bem, está tudo certo e o seu medo de dirigir está vindo justamente dos padrões de comportamento que você está reproduzindo pela sua vida fora, sem ter se tocado nisso antes ainda? Não é porque você foi humilhado na infância que você tem que viver de cara para o chão e de joelho dobrado o resto da vida para qualquer um que aparece na sua frente. Pelo contrário, já passou da hora de dar o seu grito de independência. Estava lendo uma postagem aqui, um comentário nos vídeos do canal, de uma mulher que se dizia muito triste, porque é humilhada pelo marido, e o marido chega a ser maldoso de levar ela para os treinos e dizer: agora pega e dirige, senão eu te deixo aqui, tu vai voltar sozinha para casa. E ele deixa ela lá, porque ela tem dificuldade e não consegue, e deixa ela voltar de ônibus sozinha para casa. Quantos de vocês já não brigaram, choraram, ficaram com raiva, deixaram o marido lá dentro do carro, saíram andando aí, largaram o carro pela rua e se mandaram? Porque não aguentam. Até quando, gente, vocês vão permitir que esse padrão de comportamento se repita? Aí depois vem perguntar da onde que vem o medo de dirigir? Vem da onde? Do massacre emocional que vocês sofrem todos os dias da parte dos outros e da parte de vocês também. O medo de dirigir é um fenômeno complexo. Não acreditem nessas baboseiras que se vende aí para tirar medo de dirigir com a mão. Não acredita nisso, não existe isso. Ou você olha de uma maneira séria para o medo de dirigir, ou você olha de uma maneira séria para você e analisa o que está acontecendo para você se entender e fazer amizade com o seu medo de dirigir e educá-lo para que ele esteja sempre junto com você, só que de uma forma educada, não assustando, um medinho mansinho que nos deixa mais cuidadosos. Ou vocês vão andar arrastando correntes pela vida, porque o medo isso, o medo aquilo, medo do quê? Medo da vida? Medo de olhar de frente para a vida? O mesmo medo de enfrentar o trânsito, você está tendo esse mesmo medo de enfrentar a si mesmo, de olhar para si mesmo e enfrentar a si mesmo. Eu não estou dizendo seja seu próprio inimigo. Pelo contrário, seja seu amigo, se acolha, olhe para dentro de você, olhe. Faça sua lista de dificuldades práticas e emocionais também. As dificuldades de convivência na família, no relacionamento. Como eu vou lidar com isso? Será que eu tenho que permitir que as pessoas me massacrem, e riam e debochem de mim porque eu tenho medo? Vocês vão ficar acreditando pro resto da vida que são os derrotados, os porcaria, que nunca vão conseguir fazer nada na vida? Se vocês continuarem pensando assim, pois é assim que vocês vão continuar sendo. É isso que vocês vão estar mostrando para os outros que vocês são, quando na realidade não são. Tente resolver todas essas questões da melhor forma possível. Não briga, não discuta, não vai lá brigar, não vai piorar as coisas. Ache solução para o problema. Não fique colocando lente de aumento nos seus problemas. Busque a solução. Selecione melhor as batalhas que você quer lutar, a que você não quer, você deixa de lado e ninguém te obriga a nada. Acredite mais em você, aposte na sua autoestima
Acredite que você é capaz. Quer vencer o medo de dirigir? Faz de conta que a sua vida depende disso. A minha vida depende disso. Se eu não conseguir, tô morto. O ser humano é capaz de fazer de tudo para salvar a própria vida. E você vai fazer de tudo para superar esse medo de dirigir. Só que vai fazer de tudo de uma forma responsável. Meu objetivo com esse vídeo foi convidar vocês a uma reflexão sobre as causas do medo de dirigir. Se elas são realmente práticas, emocionais, se elas são históricas na vida de vocês, se elas se manifestam pela repetição de padrões de comportamento. Eu gostaria muito de interagir com vocês nesse sentido e ajudá-los cada vez mais. Deixem aí as suas sugestões de vídeo que gostariam de ver aqui no canal, na esfera do acolhimento emocional que gostariam que a gente abordasse, e vamos interagindo, meus queridos. Vamos interagindo e assim eu vou podendo ajudá-los da melhor forma possível.